por toda a minha vida. Ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova, que me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas a sua voz me acalmou. É isso que ele faz. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Declare isso nessa noite, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Escute a voz dele falando ao seu coração. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova, que me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo. Declare nessa noite. Oh! Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante
tua voz, não há doenças, nem culpas que fiquem de pé. Não há, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia, Pai, nós te adoramos por esta noite. Tu és exaltado neste lugar. A ti a honra, a ti a glória, a ti todo louvor e toda adoração. Nós nos rendemos a ti nesta noite e oramos, amado Espírito Santo, que a tua glória encontre cada coração, que a tua presença possa encontrar o mais profundo da nossa alma, Pai. Queremos ouvir a tua doce voz. Meu Deus, queremos ouvir a tua voz nesta noite, do mais profundo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, boa noite, graça e paz no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Vire para quem está do seu lado, diga: seja bem-vindo, meu irmão. Pode baixar um pouquinho aqui o retorno, Robert. Sejam todos bem-vindos, em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra de Deus no livro Êxodo capítulo 17. Quantos encontraram? Diga amém. Queridos, tem um texto aqui que me chamou a atenção. Esses dias que eu estava lendo a Bíblia, e esse texto me chamou muito a atenção. E lendo esse texto, estudando sobre esse texto, eu gostaria de compartilhar nesta noite o contexto dessa situação que o povo de Israel viveu. Mas antes eu gostaria de falar que uma vez Charles Spurgeon, ele estava ensinando um jovem pregador, e ele disse: olha, se você pregar um texto da Bíblia e não trouxer Cristo nesta pregação, você não pregou. Ele disse: todos os textos da Bíblia precisam nos revelar a Cristo. Não importa se no Antigo ou no Novo Testamento, precisa revelar Cristo. E ele diz assim: e quando eu leio um texto na Bíblia, eu faço uma pergunta: qual a estrada que me leva a Cristo? Aonde está a estrada nesse texto que me leva a Cristo? Eu gostaria de compartilhar nesta noite esse texto. Eu vou ler dois textos. O primeiro texto é esse que já está no telão, você pode acompanhar.
que diz assim: tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e ao nosso rebanho, aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão em que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? O segundo texto que eu vou ler está em Números, capítulo 20. Os filhos de Israel, a congregação toda, chegaram ao deserto de Zim. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Versículo 7. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai à rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Vamos orar mais uma vez. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. Meu Deus, como já falamos, eu posso fazer com que a palavra chegue aos ouvidos, mas somente o Senhor pode fazer com que a mensagem chegue ao coração da tua igreja. E nós oramos nesta noite, amado Espírito Santo, que esta mensagem possa alcançar o mais profundo do nosso coração. Que as nossas vidas nesta noite, Pai, sejam alcançadas pela tua palavra, pela tua presença, e que teu Espírito possa ministrar no mais profundo das nossas vidas. Queridos irmãos, aparentemente esse texto é o mesmo. Se você tiver prestado atenção, tanto o texto em Números quanto em Êxodo, parece que existem as mesmas coisas. Mas deixa eu falar para você, por muito tempo eu achei que era a mesma passagem, repetida em outro contexto, em outro livro. Mas do primeiro texto que nós lemos em Êxodo capítulo 17, para esse texto de Números capítulo 20, passaram-se 38 anos. Parece que os elementos são os mesmos. A gente vê Moisés, a gente vê o povo reclamando, a gente vê o povo rebelde, a gente vê Moisés com o cajado, com o bordão, o cajado na mão e ferindo a rocha. Mas 38 anos se passaram do primeiro texto para o segundo texto. O primeiro texto, o povo sai do Egito. Acontece todo o milagre da travessia do Mar Vermelho, e eles começam a entrar no deserto, e falta água. E o povo então chega para Moisés e diz: Moisés,
O Senhor tirou-nos do Egito para trazer-nos para esse deserto, para morrermos de sede. E Deus disse para Moisés: Moisés, fere a rocha, porque eu vou tirar água da rocha para o povo. E você lembra que no primeiro texto a Bíblia diz que Moisés feriu a rocha. E daquela rocha saiu o quê? Água. Águas abundantes, e o povo se saciou. Agora o segundo texto, o povo 38 anos depois, o povo está na mesma região, o povo está no deserto. A Bíblia diz que outra vez o povo reclama para Moisés: Moisés, nós vamos morrer de sede. Deus nos tirou do Egito, as mesmas palavras são repetidas. Deus nos tirou do Egito para morrermos de sede no deserto. E se você prestou atenção, Deus não manda Moisés ferir a rocha. O que Deus manda fazer, Amaral? No segundo texto. Volta um pouquinho, Amaral, isso. Disse o Senhor a Moisés, versículo 8: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha. Observe aqui que há totalmente diferente os dois textos. O primeiro, fere a rocha, porque as águas vão sair. Agora Deus disse para Moisés e Arão: falai a rocha. Agora não era mais para ferir a rocha, agora não é mais para bater na rocha, é para falar com a rocha. Mas a Bíblia diz que Moisés estava tão indignado com o povo, porque o povo estava murmurando, o povo culpando Moisés por toda aquela situação. E Deus disse: Moisés, fale com a rocha, porque a rocha vai dar água para o povo. Moisés, tão indignado, o texto diz, passe aí, Amaral, por favor. Olha o que é Moisés, versículo 11: Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes. E aqui está o pecado de Moisés, que fez com que ele não entrasse na terra prometida. Imagine, querido, Deus disse para Moisés há 40 anos atrás, dizendo: Moisés, vai e tira o meu povo de Israel, que eu vou levar este povo para uma terra que mana leite e mel, uma terra de ribeiros de água, uma terra frutífera, uma terra que mana leite e mel. Agora, 38 anos depois, a Bíblia diz que eles avistam a terra, e Deus diz para Moisés, no versículo 12: mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que eu lhe dei. O que acontece tão grave aqui? O que acontece tão grave que Moisés e Arão são impedidos de entrar na promessa? Escute, meu querido, quantas promessas Deus tem dado a você, quantas palavras Deus tem falado contigo, quantas coisas Deus tem prometido pela sua palavra. Mas aqui nós vemos Deus dizendo para Moisés e Arão: vocês não entrarão na terra que eu prometi. Nós podemos estar na igreja, nós podemos servir a Deus há muitos anos e mesmo assim não viver a vida abundante e o melhor de Deus para as nossas vidas, por coisas pequenas que nós fazemos. Na Bíblia, King James, Deus, quando repreende Moisés e Arão, ele diz: porque vocês não me honraram, não honraram a minha santidade. Na NVT, que é a nova versão transformadora, ele diz: porque vocês não mostraram a minha santidade. Na NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, ele diz: porque vocês não tiveram fé suficiente
para reconhecer o meu santo poder. Lembra, grave isso no seu coração. A primeira vez Moisés feriu a rocha. A segunda vez era para Moisés falar com a rocha. Moisés fere a rocha 2 vezes. Eu quero falar para você algo. Todas as Escrituras falam de um Deus redentor. Todas as Escrituras falam de um Deus que nos ama, um Deus que se preocupa conosco. No Antigo Testamento, Jesus se revelava como o anjo do Senhor. Aliás, há diversos tipos que Jesus é mostrado no Antigo Testamento. E eu quero abrir um texto agora no Novo Testamento, para que traga luz sobre esses 2 textos que nós lemos no Antigo Testamento. 1 Coríntios capítulo 1, aliás, capítulo 10, versículo 1. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Esse texto vai trazer luz sobre os 2 textos que nós lemos em Êxodo e Números. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. O que o apóstolo Paulo está trazendo aqui para a igreja de Corinto? Ele está se reportando ao Antigo Testamento, dizendo: nossos pais passaram pelo mar. Versículo 2: tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E essa pedra era, diga bem forte, essa pedra era Cristo. Quem era aquela pedra que Moisés feriu lá em Êxodo capítulo 17? Cristo. Escute, ali estava simbolizando a figura de Cristo. E o que o apóstolo Paulo está dizendo: irmãos, quando nossos pais caminhavam pelo deserto, quando nossos pais atravessaram o mar, quando nossos pais eram guiados pela nuvem durante o dia e pela coluna de fogo durante a noite, quando nossos pais caminhavam no deserto, era Cristo que os estava cobrindo, guardando pelo caminho. E aquela pedra que Moisés feriu nada mais era do que profetizando que o nosso Salvador um dia seria ferido na cruz pelos nossos pecados. Um dia seria ferido na cruz pelas nossas iniquidades, pelos nossos erros. E o apóstolo Paulo traz aqui dizendo: irmãos, esta pedra espiritual que eu seguia era Cristo. Agora, no segundo texto que nós lemos, em Números capítulo 20, por que Moisés e Arão não puderam entrar na terra prometida? Porque a rocha já estava ferida, não havia necessidade de ferir outra vez. E eu quero que você entenda algo nesta noite. Eu quero que isso entre no seu coração. Daqui a pouco eu vou ler mais um texto para que você entenda. Moisés não poderia mais ferir a rocha outra vez, porque o sacrifício de Cristo foi uma vez por todas. O sacrifício de Jesus resolveu toda a nossa pendência de pecado. O sacrifício de Jesus nos deu vida nova. O sacrifício de Jesus nos deu vida abundante. O sacrifício de Cristo. Agora Moisés não poderia mais ferir a rocha, porque a rocha já tinha sido ferida. O sacrifício já tinha sido feito. Não haveria mais necessidade de outro sacrifício. Mas por causa da pressão, mas por causa da rebeldia do povo, e Moisés se deixou influenciar, ele bate na rocha 2 vezes, e por causa desta atitude, ele não entrou na terra prometida, nem Moisés e nem Arão. Amados irmãos, continuemos a ler o texto, versículo 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram
prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos a imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Versículo 9: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aqui Paulo faz um apanhado muito grande. Ele traz outras situações que o povo não pôde entrar, porque muitos ficaram prostrados, morreram no deserto. Muitos se perderam no deserto. Paulo abrange aqui muitas situações. Agora, ele sintetiza tudo isso no versículo 11, quando ele diz: estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para a advertência nossa. A palavra está nos advertindo, a palavra está trazendo a nós lembranças do passado, dizendo: não façais o mesmo, porque tudo o que aconteceu lá pode acontecer aqui conosco hoje, e não entrarmos na promessa de Deus, e não entrarmos naquilo que Deus tem para nós, e não desfrutarmos da vida abundante que o Senhor tem para nós, e não experimentarmos tudo aquilo que Deus tem para nós, porque o sacrifício já foi feito, a vitória já foi decretada, e muitos de nós, queridos, muitos de nós ficamos a vida toda às vezes dentro da igreja, mas não há mudança de vida. Por que muitas coisas acontecem nas nossas vidas que às vezes a gente não entende? A gente não consegue viver aquilo que Deus prometeu. Esse texto que nós lemos de Êxodo, ele diz aqui: porque vocês não honraram a minha santidade, vocês não obedeceram a minha palavra, vocês não me santificaram. Nós estamos vivendo um tempo que não dá mais para brincar de servir a Deus, não dá mais para brincar de estar na igreja, estar no mundo. Não tem como mais a gente ficar em cima do muro. É tempo da gente levar Deus a sério, é tempo da gente buscar mais o Senhor até que o encontremos. É tempo da gente voltar para as Escrituras, é tempo da gente voltar para a palavra de Deus, é tempo da gente viver o melhor de Deus aqui na terra. Ontem à noite eu estava ministrando numa igreja batista aqui no norte de Palmas, e falando justamente isso. Deus trouxe ao meu coração, eu já até ministrei essa palavra aqui, sobre a sublimidade do conhecimento de Cristo. Paulo diz assim: eu deixei muita coisa, depois que eu descobri que eu conhecia a Cristo. Aquilo que eu julgava ser importante, aquilo que eu julgava ser valoroso para mim, eu considerei como esterco, como refúgio, porque agora eu encontrei Cristo, porque agora eu achei Cristo, porque agora eu tive um encontro com Cristo. Irmãos, quantas promessas que Deus fez para você, quantas palavras você recebeu, quantos votos você já fez para com Deus e não cumpriu, não obedeceu. Porque o que nos tira da presença de Deus não é coisas grandes, são coisas pequenas do dia a dia. É uma falta aqui, é outra ali, é um pecado aqui que a gente passa o pano. Não, Deus é bom, Deus vai me perdoar. Não, Deus não vai me condenar por isso. Quantas infidelidades. Às vezes queremos o tudo de Deus, mas não damos o nosso tudo para Deus. Às vezes queremos que Deus nos abençoe, mas não respondemos a Deus. Tem um texto aqui em Hebreus,
E com isso eu creio que vai clarear mais a sua mente. Hebreus 6, de 4 a 6. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Olha o que o escritor de Hebreus está dizendo. Como, pois, aqueles que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas que já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Eu quero falar que quando Moisés fere aquela rocha e as águas saem, ali estava profetizando sobre o Espírito Santo de Deus, as águas vivas do Espírito. Versículo 5: já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa, e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir, mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão, observe essa última frase aqui do texto, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente deles. Foi justamente isso que Moisés fez. A rocha já tinha sido ferida, o milagre da redenção já tinha sido prefigurado naquela rocha. Não havia mais necessidade de ferir a rocha outra vez. E quando Deus, irmãos, preste atenção, Moisés passou a vida toda servindo a Deus. Com 40 anos, Deus encontrou Moisés. Aliás, Moisés já nasceu debaixo de uma promessa. Mas com 40 anos, Deus marcou a vida de Moisés. Com 80 anos, Moisés sai do Egito com o povo. Para onde? Para a terra prometida. Você conhece toda a história. O povo reclamava muito. O povo se levantava contra Moisés. Aqueles que foram espiar a terra não conseguiram ver as promessas de Deus. A Bíblia diz que eles morreram no deserto. Agora fica Moisés, Arão, Calebe e Josué. Eles estão avistando a terra. Imagine, meu Deus, 40 anos esperando. 40 anos a gente caminhou no deserto, agora nós vamos entrar. O povo começa a se levantar outra vez. Moisés, indignado, fere a rocha 2 vezes. E aqui está dizendo: estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando dele. Na NVT, nova versão transformadora, diz: eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo a vergonha pública. É como se quisesse outro sacrifício. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, querido, porque uma coisa é você pecar, outra coisa é você viver deliberadamente em pecado. É você conhecendo a palavra e ficando em prostituição. É você conhecendo a palavra e continuando na prática do pecado. O texto de Hebreus diz que já não resta sacrifício pelos pecados. Se você não se arrepender enquanto é tempo, porque vai chegar um tempo em que as portas vão fechar. Você lembra que Jesus, falando da sua volta, ele disse: Senhor, abre-nos a porta. Ele diz: eu não vos conheço. Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, não vos conheço. Porque uma coisa é você pecar e arrepender, outra coisa é você viver na prática do pecado. Tempos atrás eu encontrei um irmão na rua, bem na esquina. Ele ia numa rua aqui, eu ia no outro. Nos encontramos bem na esquina. Irmãos, aquele irmão foi tão engraçado que eu fiquei com vergonha. Sabe como é que você ficar com vergonha alheia? Ao invés dele ficar, eu que fiquei por ele. Quando eu vi, ele estava com um cigarro na mão e ele jogou para trás assim, e conversando comigo, e a fumaça subindo aqui no pescoço dele.
E ele amassou aquele cigarro na mão. Eu falei, meu Deus, para que isso? Por que eu não continuo fumando? Porque não adianta, querido, a gente está na igreja, mas não se entregar a Cristo. Não adianta a gente estar aqui na igreja e ter um namoro errado lá fora. A mesma mão que você levanta para adorar é a mesma mão que você levanta a saia da sua namorada. A mesma mão que você levanta para adorar é a mesma mão que você apalpa os seios da sua namorada. A mesma língua que você canta para adorar é a mesma língua que você mente, trapaceia nos negócios. É sério. Nós não estamos brincando de igreja. Nós cremos que estamos aqui para sermos preparados para a volta do Cordeiro. Nós estamos aqui nos preparando, nos santificando para nos encontrar com Cristo. Nós estamos aqui para sermos resposta para esse tempo como igreja. Ah, pastor, mas é só a mentira do gasto. Vai acabar gastando lá no inferno, cuidado. Porque a mentira grande e a mentira pequena têm o mesmo efeito. É mentira, é pecado, querido. A Bíblia diz que nós temos que deixar a vida velha. Paulo diz assim, fazei morrer a vossa natureza pecaminosa. Os irmãos estão bom de Bíblia. Fazei morrer a vossa natureza pecaminosa. Fazei morrer. Irmãos, nós somos homens, mulheres com impulsos. Controle seus impulsos. Peça ao Espírito Santo graça. Peça, diga, Senhor, converta o meu coração. O mesmo celular que você lê a Bíblia, é o mesmo celular que você acessa a pornografia. Isso é sério, irmãos. Por isso que muitas vezes as coisas não acontecem, porque você está preso. É como se você quisesse outra vez um sacrifício que já foi feito no passado. É a mesma coisa. O único atributo de Deus que Ele manda que a gente seja como Ele, qual é? Quem lembra? Alguém disse lá atrás: santidade. Sede santos, porque eu sou santo. A santificação é trazida a nós pela palavra. O Senhor disse, vós estáis limpos pela palavra. Quantos estão lendo a Bíblia aí? Projeto de ler a Bíblia no ano todo, diga amém. Ler a Bíblia, querido, quando você lê a palavra de Deus, essa palavra te purifica, essa palavra te santifica, essa palavra entra no teu coração. Nós temos até um devocional, daqui a pouco eu vou falar sobre esse devocional, para ajudar você a crescer mais em Deus. Porque à medida que essa palavra vai entrando no teu coração, vai limpando a tua vida, vai limpando a tua alma, vai limpando o teu coração, vai limpando a tua mente. Esse texto de Hebreus, querido, é muito forte. Ele diz assim, como aquele que vive deliberadamente em pecado, não resta mais sacrifício. Não resta mais sacrifício. Tem um texto em Hebreus que quando o escritor de Hebreus fala de Esaú em lágrimas, ele de lágrimas ele chega diante de Deus, mas já tinha dado a bênção para Jacó. Tem coisas que não há mais como reverter, como mudar. Moisés, 40 anos no deserto, agora nós vamos descansar. Deus diz, você e Arão não vão entrar, porque vocês feriram a rocha. Vocês queriam sacrifício outra vez. Eu mandei vocês falarem com a rocha, que as águas iam fluir, as águas iam saciar a sede, mas vocês
ficaram indignados, vocês ficaram embrutecidos. E uma atitude tão simples, perdeu-se uma promessa de 40 anos. Uma coisa tão pequena, perdeu-se a maior de todas as conquistas nessa terra, que era a terra de Canaã. Eles não entraram. Viram com os olhos, mas não puderam pisar. Tem promessa na sua vida que talvez você até enxergue a penumbra da promessa, mas nunca acontece, porque você não se posiciona, porque você não se comporta como a palavra quer que você se comporte. Há infidelidade, há engano no coração. E eu quero terminar esta palavra lendo a versão NVT de Hebreus 6:6. E que depois se desviaram, sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o outra vez à vergonha pública. O nosso testemunho fala mais do que 1000 palavras. Sabe, meu maior desejo, irmão, e o desejo que eu tenho para cada um da família, e Ana, é que quando a gente passar pela rua, alguém aponte o dedo e fale assim: ali vai um verdadeiro homem de Deus, ali vai uma verdadeira mulher de Deus. E mais ainda, eles possam olhar e falar: como se parece com Cristo, como se parece com Jesus. Esse é o desejo do meu coração como pastor dessa igreja, de falar: Senhor, que a Tua palavra entre no nosso coração, que a Tua palavra encontre o nosso coração, que a Tua palavra penetre no mais profundo do nosso coração, porque eu não quero, Senhor, fugir das promessas. A promessa de Deus para a tua casa, a promessa de Deus para a tua família, a promessa de Deus para a tua empresa, a promessa de Deus para o teu trabalho, a promessa de Deus para o teu ministério. Agora, por que às vezes retarda? Olhe para dentro da sua vida. Será que não tem algo que precisa de um posicionamento? Será que não tem algo que está impedindo Deus de agir na tua vida? Será que não tem algo que está impedindo a promessa de Deus de alcançar a tua casa? Será que não tem algo? Eu creio que Deus quer fazer coisas tremendas no nosso meio. E qual a decisão nesta noite, Ronaldo? Mudemos de atitude enquanto é tempo. Isaías diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e volte para as veredas do Senhor. É tempo de nos achegarmos a Deus, é tempo de entregarmos o nosso coração a Deus, é tempo da gente voltar para o Senhor, é tempo de falar: Senhor, que a Tua misericórdia me alcance. Eu não quero mais perder tempo nessa vida, eu não quero mais perder tempo, eu quero me mergulhar no rio do Senhor, eu quero mergulhar na palavra, na presença do Senhor. Deus quer que sejamos uma igreja poderosa, uma igreja forte, uma igreja pujante, uma igreja que cumpra o propósito de Deus aqui na terra. Eu quero ser parte dessa igreja, eu quero ser esta igreja. Eu quero olhar para Cristo e ser tomado pela beleza de Cristo, ser tomado pela santidade de Cristo, ser tomado pela presença de Cristo. Ah, meus irmãos, que a beleza de Cristo, que o amor de Cristo possa nos alcançar.